Boa noite, graça e paz, amados irmãos, em Cristo, Senhor Jesus. Vamos iniciar aqui mais um seminário referente à nota da segunda unidade da disciplina de Evangelismo 2, professor Márcio. E o tema do seminário está no capítulo 13 do livro de Missões, Tradução e Linguística. A Bíblia na língua de cada um. Bom, falar sobre a Bíblia na língua de cada um já nos mostra que, devido à enorme variedade de línguas e povos que existem no globo terrestre, é uma tarefa já difícil, muito difícil de se fazer. Mas Deus tem levantado os homens e mulheres tementes que ouvem seu chamado para fazer a sua obra, espalhar o seu evangelho, para traduzir a sua palavra na língua dos povos que ele chamou, que ele tem os seus eleitos, que ele tem os seus escolhidos, para que eles ouçam a palavra e se convertam. A tradução bíblica, como a medicina missionária, elas são muito antigas e têm sua origem desde a origem do cristianismo. Quando o cristianismo, como o evangélico, difundiu-se através do mundo, pelo Mediterrâneo, logo as traduções bíblicas começaram a ser feitas nas línguas siríaca, georgina, cótica, gótica, eslava e latina. E por volta do século XV já haviam 34 traduções. 34 traduções. Já 3 séculos depois, no século XVIII, existia mais 34 traduções. E essas 34 traduções em 3 séculos, que diferencia de 30 traduções em 15 séculos, foi que aconteceu. Por que essa aceleração de traduções, essa multiplicação tão rápida? Existem duas causas, duas origens. Uma foi a Reforma Protestante, que impulsionou bastante a tradução da Bíblia, onde Deus levantou muitos homens tementes a ele para traduzir a Bíblia, como Lutero e como tantos outros. E o segundo foi a renascença cultural, que também promoveu isso. No século XVIII, ele é chamado de o grande século, que é o século onde surgem os grandes missionários modernos. Entre eles, podemos destacar o principal expoente, que é o senhor William Carey, que foi um missionário da Índia, que traduziu a Bíblia em várias línguas indianas. Ele foi o expoente, porque a partir dele, muitos outros missionários, incluindo Robert Morrison, Adoniran Judson, Robert Moffat, Hudson Taylor e Henry Martin, foram tradutores bíblicos que foram inspirados ao ver o trabalho do Sr. William Carey. E por causa disso, dessas traduções, até o final do século XIX, ou então no final do século XIX, no século XIX já havia 500 traduções da Bíblia em outras línguas. Olha que maravilha. Então, o senhor William Carey, ele inspirou muitos outros missionários a traduzir a palavra de Deus para evangelizar.
Mas a tradução bíblica, no grande século, por mais importante que ela seja, ela só veio a deslanchar e adquirir uma nova roupagem com a introdução da ciência da linguística. A ciência da linguística, ela promoveu a proliferação de várias e várias quantidades de traduções bíblicas. A tradução bíblica, ela passou a ser secundária na obra de Deus. Passou a ser um ministério especializado. Todo missionário, a maioria dos missionários passou a ser também um tradutor linguístico. Ou seja, ele conhecia a língua, conhecia aquele povo, e ia lá, aprendia a língua, o seu alfabeto, formava a língua, ou formava a língua não, formava a escrita da língua, e traduzia a Bíblia para aquela língua. No ano 1900, já existiam cerca de 1.000 novas traduções bíblicas de línguas novas. 1.000. Isso é maravilhoso. E a ciência linguística foi o que acelerou isso, foi o que acelerou esse processo. Mas a ciência linguística também deve o seu trabalho, deve o seu desempenho ao Senhor chamado, a um missionário chamado, cristão chamado William Cameron Townsend. William Cameron Townsend, que fundou o Instituto Linguístico de Verão e a Associação Wycliffe para a Tradução Bíblica. O senhor William Cameron Townsend, ele foi um missionário desde cedo, foi para o México traduzir, evangelizar. Mas isso nós vamos falar mais na frente. Ele fundou o Instituto Linguístico de Verão em 1934. Junto com ele foi o senhor William e o senhor Legster. Eles dois se juntaram e criaram esse instituto lá no Arkansas. Para que servia esse Instituto Linguístico de Verão? Servia para o treinamento de tradutores bíblicos. Então, ele criou um instituto, porque até então não existia o instituto que traduzisse, ensinasse os missionários a traduzir a Bíblia para a língua, a identificar a língua, identificar fonemas, identificar letras, formar textos, formar palavras e formar a escrita daquela língua que geralmente são ágrafas. Muitas línguas ágrafas desconhecidas, só existe a fonética. Então, eles aprenderam através de fazer um sistema fonético, eram treinados e capacitados para chegar naquele local, naquele povoado, naqueles índios, identificar a língua, fazer sua escrita e traduzir a Bíblia para aquele povo. Isso ele criou esse instituto em 1934. Em 1942, ele cria a Associação Wycliffe para a tradução da Bíblia. A Associação Wycliffe para a tradução da Bíblia tinha a função de arrecadar fundos, arrecadar dinheiros para manter os missionários nos países e nas nações,
e para manter a instituição, o Instituto Linguístico de Verão. Ele conseguiu com que um senhor aposentado de negócio chamado Bill Nieman, fosse o presidente, tomasse a frente da associação Wycliffe, e elas tinham o mesmo objetivo, que era proclamar o reino de Deus, mas tinham deveres diferentes. Uma instituição, o Instituto Linguístico de Verão, treinava, capacitava os missionários para ir a campo linguísticos, e a associação Wycliffe para a tradução bíblica arrecadava fundos, tinham relações com os seus patrocinadores e com governos para que esses missionários fossem enviados e mantidos por ela. Há de se perceber que muitas outras agências faziam missões. E quando elas chegavam nesses povos que não tinham uma língua ágrafa, os missionários enfrentavam grande dificuldade. E eles logo viram a importância do Instituto Linguístico de Verão. Então começaram a enviar os seus missionários para serem treinados no Instituto do Sr. William. Quais eram as... Tinham muitas agências, mas as maiores eram a Missão Novas Tribos, a Missão de Campos Não Evangelizados, e de todas as partes do mundo eram enviados alunos para serem treinados no Instituto Linguístico de Verão. Outro fato importante que existe no problema da tradução bíblica ou do missionário linguístico é que ele precisa de uma pessoa, ele precisa de um tradutor, ele precisa de não de um tradutor, ele precisa de um nacional competente, de confiança, um informante de línguas tribais. Ele precisa de um informante de língua tribal para que esse informante passe todas as informações para ele, para que ele possa formatar, fazer toda a conjuntura, fazer o alfabeto, redigir as palavras, tudo corretamente, sem erro. E um desses nacionais competentes, se destaca-se aqui no livro, que é o senhor Angel, um índio mixtec, lá do México, em que ele foi tão competente, porque ele, com 6 anos de espanhol no ensino fundamental, ele conseguia fazer ajudar muito na tradução da língua dos Mixtec para ser feita a tradução da Bíblia. Que até um dos grandes missionários de lá, e linguísticos, o senhor Kenneth Pike, do Instituto Linguístico de Verão, que era o diretor por muitos anos, e professor secular em várias faculdades, tinha pós-doutorado, ele levou esse índio para ajudar e treinar lá no Instituto Linguístico de Verão os missionários e ajudar na tradução da língua. O processo de tradução bíblico, ele sofre um missionário linguístico, ele tem muitos abismos culturais. Ele vem de uma cultura para outra cultura. Então, há um choque e conflitos, e há também muitas coisas desconhecidas que precisam chegar ao conhecimento. É por isso que é necessário um nacional competente, um informante importante, de confiança, que passe as informações corretamente. Daquele povo, daquele povoado, daquela nação indígena, daquele povo que está querendo se conhecer a língua.
Não, a ciência linguística, ela não é uma ciência exata. Então, ela é sensível às diferenças culturais. Há necessidade do missionário linguístico ter essa sensibilidade e perceber as diferenças culturais quando for traduzir o texto bíblico. Porque, veja bem, depois que ele conhecer toda a língua, que ele vai fazer a tradução, ele tem que ver o seguinte: o exemplo que temos aqui é que, vamos supor, um tradutor esquimó, ele não sabe o que é agricultura. Como é que vai fazer uma referência na palavra de Deus quando estiver falando sobre agricultura, sobre trigo, sobre grão, a um esquimó que não sabe o que é agricultura? Muitos povos, muitos indígenas da região das florestas tropicais não sabem o conceito de pão, não sabem o que é pão. Saudações são diferentes em vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo, em vários povos, as saudações são totalmente diferentes. O termo justificação, que para nós e para o apóstolo Paulo tinha um pano de fundo bem claro, para nós, para eles não. Para certos povos indígenas, não. E até não indígenas, mas nações diferentes, não tem. Não se sabe identificar. E há um perigo em você mudar o original, e mudando o original, você cair no erro de uma tradução bíblica, e há o perigo de você reter o original, mas torná-lo incompreensível para aquela nação, para aquele povo que vai ler a Bíblia. Então, o missionário linguístico, quando ele vai fazer a tradução bíblica, ele tem que ver esses dois fatores que são extremamente sensíveis e difíceis. Tem que modificar o original, mas modificar de forma o mais próximo, o mais natural que seja possível para que não altere e não fira as Sagradas Escrituras. E quando reter o original, reter porque ele é de compreensão daquele povo. Amém? Os missionários, eles sofreram muitas dificuldades. Essa é uma delas. As outras eram viver sobre cabanas de palha, longe do conforto da cidade, de seus lares. Não ter o conforto que uma casa tem, como camas, lençóis limpos, pratos, colheres, né? Comer, se alimentar do alimento que existe naquela região, daquela cultura. Dormir em cabanas, em camas, com mosquitos. Fazendo suas necessidades fisiológicas na mata, tomando banho em rios. Muitas vezes não tendo pasta de dente, não tendo sabonete, sofrendo as ameaças também daquele povo que ele vai evangelizar, correndo risco de vida, o clima, o tempo, o clima que quem vem de um lugar frio vai viver num lugar tropical, extremamente difícil de se adaptar. E todas essas dificuldades, além da tradução bíblica e de conhecer a língua. Muitos momentos os missionários passaram por grandes momentos de tempos em sua vida de frustrações, de decepções, mas que foram vencidas com a perseverança de fazer a obra do Senhor, de coração alegre e grato, estar ali insistindo, e Deus sempre dando a vitória sobre o pecado, sobre a morte, e abrindo a mente e os inspirando para que a palavra dele fosse traduzida para esses povos que tinham chamado do Senhor. Uma coisa que aliviou muito os missionários, talvez hoje em dia, né? Porque naquele tempo, em 1930 e 1917, quando William Townsend veio para Guatemala, né? Não tinha computador.
Mas hoje existem computadores com pilhas facilitam os dicionários, as referências de palavras, a edição de texto, pesquisas de línguas e outras coisas. Isso ajudou muito os missionários na nossa era moderna, o que eles antigamente não tinham, né? No máximo tinham uma máquina de datilografar quando podiam ter. O resto era no papel, na mão. Nós vamos ver aqui também nesse texto, no seminário de hoje, a trajetória de alguns missionários linguistas que foram os expoentes, né, nesse mundo missionário de linguistas, amém? Como a gente já falou agora, o senhor William Cameron Townsend, o senhor Ken Pike, Mariana Slocum, Rachel Sant e Miron Bromley, ou Bromley. Amém? Bom, o senhor William Cameron Townsend é o maior responsável pela tradução da Bíblia no século XX, devido às suas instituições que ele criou. Fundador da Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia e do Instituto Linguístico de Verão. Ele não se adaptava, ou ele não era conciliável com o molde clássico dos cristãos evangélicos, dos cristãos clássicos, dos cristãos reformados. O senhor William, ele era liberal em algumas coisas. Não coadunava com muitas coisas que a religião exige, ou que pessoas que interpretam, têm uma visão cristã religiosa e não a cristã regenerada. E ele conflitia muito com essas pessoas, tanto com seus diretores, que eram assim, das suas instituições, como dos patrocinadores. Billy Graham disse uma vez que que William Townsend era o maior missionário de todos os tempos modernos. Já Ralph Winter, na morte de William Townsend, no seu funeral, ele disse que ele comparou ele aos 3 maiores missionários modernos, que o Senhor comparou ele com William Carey e com Hudson Taylor. William nasceu em 1896, quando os Estados Unidos estavam passando por uma crise financeira. Ele era pobre, foi criado na pobreza, foi criado na igreja presbiteriana, fez os seus estudos também em escolas presbiterianas, e na faculdade ele fez o curso na Faculdade Ocidental, em Los Angeles, que também era uma instituição presbiteriana. Aos 16 anos, um ano antes de terminar a escola, ele entrou no movimento voluntário estudantil, que era um movimento de atrair jovens missionários. E lá ele conheceu a Casa da Bíblia, que estavam oferecendo empregos de vendedores de Bíblia em países onde o evangelho não era muito difundido. Então ele foi para Guatemala vender, em 1917, ele foi para Guatemala vender Bíblias lá. Mas também ele estava no exército americano. Ele era cabo do exército americano. E decidiu ir para a guerra. Em 1917 estourou a Primeira Guerra Mundial, não, 1914, né? Mas em 1917 ele estava sentindo o chamado de Deus de ser patriota e ir para a guerra. Mas uma missionária que estava na Guatemala disse o seguinte a ele: olha,
Você vai para a guerra onde tem muitos homens lá. E vai deixar as mulheres aqui sozinhas na obra do Senhor. Você é um covarde. E quando ele escutou isso, ele pensou duas vezes e decidiu não ir para a guerra e foi pedir dispensa ao oficial, ao seu capitão. E, para surpresa dele, o capitão o liberou e ele foi dispensado da guerra. E ele começou a vender Bíblia lá na Guatemala. Ele ia para as tribos, ia para os lugares ermos, com 200 quilômetros de distância. E um dia ele vendendo Bíblia lá para os índios, a Bíblia que ele vendia era em espanhol. Os índios não falavam espanhol. E um dia um índio disse para ele, olha, se o seu Deus é tão esperto, por que ele não aprendeu a nossa língua? E isso incomodou o Dr. William Thompson. Incomodou que ele decidiu sair da casa da Bíblia, não vender mais Bíblia, se alistou para a Missão para a América Central, que era uma agência missionária, e foi evangelizar esses índios. E lá ele passou 13 anos evangelizando os índios caquixiquel primitivos. Encontrou grandes obstáculos. Nos 5 primeiros anos, ele mal conseguia identificar a língua, tinha muita dificuldade porque não estava progredindo, e ele fez o seguinte, ele conheceu um arqueólogo que disse o seguinte, olha, não tente colocar, não tente traduzir a Bíblia, não tente compreender a língua caquixiquel dos índios, caquixiquel, não lendo compreender a língua caquixiquel do modo latino. Procure um padrão que eles tenham. E aí você destaca esse padrão e aí você vai conseguir compreender. E foi o que ele fez. Depois que ele conseguiu compreender o padrão da língua caquixiquel, ele teve muito sucesso e começou a desenvolver a sua tradução da Bíblia, conhecer a língua, os fonemas. Porque só o K tinha 4 sons na língua. E além do K, uma palavra, um verbo podia ter 1000 variações. Então, era ele enfrentar grandes dificuldades, grandes obstáculos mesmo. E um desses obstáculos era os conflitos entre eles e os conservadores. Entre ele e os conservadores, como eu já falei. Ele teve um conflito com a Missão para a América. Por quê? Foi que houve. Quando ele terminou a tradução, em 1929, ele já queria, ele terminou a tradução, já queria partir para outra ilha, já queria partir para outra nação, outra tribo, para traduzir aquela língua e traduzir a Bíblia. Compreender aquela língua e traduzir a Bíblia. E a agência de missão para a América Central queria o quê? Queria que ele continuasse lá para evangelizar e para formar igrejas locais ali. E ele dizia, olha, esse não é meu ministério. Então, tinha um conflito, ele pediu para sair e foi para os Estados Unidos. E lá, independentemente, junto com o senhor L.L. Lexter, fundou o Instituto Linguístico de Verão, que era para treinar, capacitar missionários, tradutores linguísticos. Nesse tempo, também devemos falar da sua esposa, que ela morreu prematuramente em 1944, a senhora Elvira Malmström. A senhora Elvira, ela era uma missionária, ajudava muito ele no campo da tradução, mas ela não se adaptava às dificuldades que a vida missionária exigia. Ela tinha várias crises,
chegou até a se tratar nos Estados Unidos quando estava de férias, mas nunca conseguiu se adaptar, mas também nunca abandonou a obra. Sempre auxiliou seu marido na, na tradução da Bíblia. As críticas que tem de o senhor William é essa dele ser liberal. Então, ele tinha simpatia. Uma das críticas era simpatia por governos estrangeiros, ou seja, uns diziam o seguinte, uns alegavam que ele dizia para os governos estrangeiros o seguinte, que os seus missionários eram especialistas em línguas seculares e assistentes sociais ensinando o povo a ler. Só que para os seus patrocinadores lá nos Estados Unidos, o que é que ele dizia? Ele dizia que os seus missionários eram tradutores bíblicos missionários. Eram tradutores bíblicos missionários. Então ele era acusado de, aos governos, ter simpatia de governos estrangeiros. E pela igreja no país era acusado de enganar os patrocinadores. Bom, na minha opinião, no meu conceito, ele não estava enganando. Porque todo missionário, ele é um especialista, o missionário linguístico, ele é um especialista em línguas seculares. Ele não está ali aprendendo as línguas, né? E o assistente sociais e assistente social, que também estava ensinando o povo a ler, porque aquele povo não conhecia a escrita. A língua era só ágrafa, ou seja, era só fonética, não conhecia a escrita. Então, ele também estava ensinando a escrita. E não vejo má fé dele, vejo pelo contrário, vejo entusiasmo, vejo persistência, vejo um homem de Deus que buscou a glória do Senhor nesses lugares. O que eu vejo são pessoas que são religiosas, tentando atrapalhar a obra do Senhor. Outra crítica que ele tinha dos governos estrangeiros era o seguinte, ele tinha acusado de ter muita intimidade com o presidente do México, o general Cárdenas. De quê? De ajudar nos programas sociais do general e usar os seus pilotos que realizavam as missões para o governo. Ou seja, ele era acusado de ter essa intimidade com o presidente do México e quando o presidente do México queria fazer alguma obra social, usava os aviões que ele também tinha, né? E usava os missionários. E os pilotos realizavam as obras tanto das missões como do governo. E muitos pilotos saíram, inclusive teve até um missionário que voltou para os Estados Unidos acusando ele disso. E de igreja em igreja acusando ele de ser mentiroso. Outro conflito que houve com o senhor William foi o seguinte, ele não era uma pessoa sectária, ele não se separava, ele não queria separação de nada. Então, outros grupos religiosos para ele poderia participar do treinamento no campo linguístico de verão. E teve um senhor chamado Paul White, que era um católico erudito, cara que estudava bastante, e que pediu a ele para se inscrever lá no Instituto Linguístico de Verão. Só que negaram isso, a diretoria negou, ele não foi. E o que é que o senhor William dizia? Ele dizia o seguinte, que era possível a colaboração com o catolicismo. Ele dizia que era possível que homens podiam crer no Senhor Jesus, na salvação e continuar na doutrina católica. O senhor Paul White, ele considerava as verdades bíblicas acima das doutrinas católicas, mas queria permanecer na religião, né? Ele queria, não, eu creio na Bíblia,
creio que ela está acima das doutrinas católicas, mas eu quero continuar no catolicismo romano. Aí isso para a diretoria eles não aceitaram, porque a diretoria dizia que não, era impossível. Era impossível uma colaboração com o catolicismo. E por isso não foi aceito. Mas o senhor o William foi o que ele fez. Prometeu ao Paul Witt, prometeu a Paul Witt dar o apoio pessoalmente em outra instituição. E ele ficou irado. Aí depois disso foi o que aconteceu. Dessa vez foi a vez, em 1949, foi a vez de quê? Foi a vez de um casal pentecostal querer se matricular no Instituto Linguístico de Verão para fazer missões. Quem foi esse casal? O pedido foi de Jim e Anita Price. Jim e Anita Price, que eram pentecostais, queriam fazer esse curso. Aí começou uma inflamada discussão lá entre a diretoria e o Dr. Kahn, que William Cameron Townsend também era chamado de Tio Ken. Começou uma discussão entre Tio Ken e a diretoria. E ele disse, olha, isso aqui são questões secundárias. Você tem que se preocupar com o reino. Aí ele até prometeu sair da diretoria. Olha, se vocês não matricular esse casal, eu vou sair da instituição. Aí foi o que aconteceu. Eles se reuniram e combinaram uma coisa. Olha, se o casal aceitar que o falar de línguas não é essencial para a habitação do Espírito Santo, eles são matriculados aqui. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eles confessaram que não era essencial o batismo pelo Espírito Santo para o falar línguas para ser batizado pelo Espírito Santo, para ter a presença do Espírito Santo. Outro conflito que houve também, os cristãos da época eram cristãos sectários, ou seja, eles não queriam a entrada de negros e de minorias raciais. Mas o Dr. William fez o seguinte, olha, isso foi em 1952. Ele escreveu uma carta para a diretoria lá, dos dois institutos, dizendo o seguinte, olha, na nossa Constituição, não há nada dizendo, falando sobre preto ou branco. E na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, também não há nada que fale sobre preto, latino, nada. Minorias, não há nada que fale sobre raça. Então, nós vamos aceitar aqui. Ele disse, eu aceito qualquer pessoa que não seja branco, mas que tenha a capacidade de ser um missionário linguístico, não importa a sua raça, a cor da sua pele. Ele também era, como posso dizer, também, ele não tem nenhum tipo de exclusão, na verdade, né? Assim, que contraria as Sagradas Escrituras. Por exemplo, pela educação. Ele dizia, olha, não precisa você ser diplomado em nenhuma faculdade e não precisa você ter um curso de teologia para você ser um missionário linguístico. Basta ter a vontade, o desejo e a capacidade e pronto. Fez isso, você vai. Inclusive mesmo ele nunca terminou os estudos e é um grande missionário reconhecido até hoje. Ou dos maiores missionários, né, que se fala. Ele não tinha um curso superior, não era formado. Ele recebeu o título de doutor honoris causa em várias faculdades no mundo e nos Estados Unidos, mas só foi receber uma lá no Peru porque ele queria a amizade e a influência naquela região para poder facilitar o envio dos missionários lá. Outra coisa também era referente às mulheres. Na época na época que William Townsend começou a evangelizar, isso foi em 1917, Até 1934, 1940, quando ele criou as instituições,
Até 1950. 1940. Ele criou as instituições. As mulheres iam evangelizar da seguinte forma, as moças. Ia um casal, marido e mulher, e ia uma missionária, mais uma missionária, uma moça com eles, para fazer o evangelismo missionário. Não era enviado duas mulheres sozinhas. E ele, quando duas mulheres pediram para ir sozinha lá, evangelizar, de primeira ele relutou, queria negar, com medo dela sofrer alguma coisa, mas elas disseram o seguinte: doutor, se Deus protege os homens nas suas missões, por que não vai proteger as mulheres também da mesma forma? Ele aceitou esse argumento e enviou duas missionárias. Uma era chamada Loretta Anderson e a outra era Doris Cox. Ele enviou elas para onde? Ele enviou elas para o Peru, para a floresta peruana, pregar o evangelho entre os chapras da tribo dos caçadores de cabeça. Uma tribo que até o exército peruano tinha medo. Então enviou elas. Elas passaram 6 meses lá, morrendo de medo. Mas elas conquistaram o coração do povo e o do chefe. O nome do chefe da tribo era Chefe Tariri. Eu estava fazendo os slides para essa apresentação. E nesses slides eu pesquisei e colei muitas fotos, tanto dos missionários que nós estamos falando aqui nesse seminário, como dos povos e dos povos e dos missionários junto com esses povos. Então, tinha a foto do Tariri, do chefe Tariri, da tribo, tinha a foto dessas duas missionárias. De cada missionária, de cada nome que a gente vai citar aqui, eu tinha colocado essas fotos. Só que o meu notebook quebrou, eu mandei para a manutenção e findei perdendo isso. Então, para não perder o prazo da apresentação, eu estou enviando o seminário assim mesmo, sem essas fotos. Mas estava muito massa, estava muito interessante ver essas pessoas, elas na sua mocidade, esses povos nos primeiros encontros. Depois tinha foto deles já nas velhices, no fim de carreira. É muito lindo e muito inspirativo você ver um povo de Deus na obra do Senhor, vendo que Deus está com a mão dele sobre tudo e sobre todos e fazendo aquilo que ele quer, que o seu evangelho seja proclamado. E nos usando como vaso para isso. Amém? Mas é isso, infelizmente não tem, mas é muito massa a foto. As fotos que tem, muito massa. Principalmente desse Tariri junto com essas missionárias. Outro, eu não diria uma crítica de William Townsend, mas uma qualidade dele. Uma qualidade dele. E de todo cristão, que é a humilhação, que é a humildade. Que quando ele fundou a instituição, o Instituto Linguístico de Verão, em 1974, que foi o primeiro, ele criou um conselho e o conselho foi votar a diretoria quem ia ser o chefe. Nas outras agências missionárias, não existia isso. O cara que fundava já era o chefe. Ele fez o quê? Ele disse, não, olha, vamos botar em votação para ver quem vai ser o chefe. Ele foi o primeiro a fazer isso. Por quê? Porque ele não queria manter o controle sozinho. Porque manter o controle sozinho significava o quê? Ele usar da persuasão e do carisma para obter aprovação nos requerimentos que ele queria. E ele não queria isso. Ele queria ser tratado como qualquer um e que toda o pedido, todo o requerimento que fosse feito lá fosse posto em discussão e avaliação como um conselho, como uma reunião de um povo de Deus, como uma reunião de santos. É isso que ele queria. Então, isso é outra qualidade dele. Vamos falar agora sobre o crescimento das suas instituições. As duas instituições dele chegou a ter 4.500 membros. 4.500 membros. Muitos
Outros contribuíram significativamente para que crescesse, como o diretor Kenneth Pike, que chegou a ter pós-doutorado, como as outras missionárias, outros missionários que constituíram a instituição até hoje, né? A segunda esposa dele também foi uma mulher que contribuiu muito para o crescimento da obra de Cristo nessas instituições. Elaine foi sua segunda esposa. Ela era professora em Chicago, tinha um ótimo cargo. O cargo dela era o seguinte: ela era supervisora de 300 escolas pelo país, para supervisionar 300, nessa escola tinha as salas de alunos especiais. E ela seria a supervisora dessas aulas. Então, ela tinha uma grande carreira promissória, tanto financeiramente como seria reconhecida secularmente pelo meio acadêmico. Mas ela abandonou tudo por amor de Cristo e se empenhou na obra missionária, fazendo curso no Instituto Linguístico de Verão, indo para o México para ser professora lá no México, dos institutos lá. Em 1946, ela casa-se na casa do general Lázaro Cárdenas, que era o presidente, que foi o presidente do México. E ela, junto com o senhor William, passou 17 anos no Peru. Tiveram 4 filhos. E depois desses 17 anos foram para a Colômbia, também estudar lá a língua dos índios e ajudar na tradução bíblica lá. O senhor William, depois de 50 anos de serviço, todo homem natural pensa em aposentar-se. O William Townsend, o William Cameron Townsend, não. Ele vai para a Rússia, já velhinho, em 1975, 76, 70, ele vai para a Rússia. Ou vai para a União Soviética. Que ele soube lá que existe 100 línguas faladas no Cáucaso. Então, aos 72 anos de idade, ele se vê num hotel de frente à Praça Vermelha, estudando muitas horas de russo, para depois ir para o Cáucaso lá, também estudar com o povo de lá, conhecer, e voltar para os Estados Unidos. Só que antes de ele voltar, ele forma grupos de pessoas e conhecimento, e uma rede de conhecimentos lá para que houvesse um intercâmbio para enviar os seus missionários. Ele também passou lá no Cáucaso muito tempo ouvindo o povo falar do mito do anjo que, voando pela Rússia, quando foi passando pelo Cáucaso, rasgou a bolsa dele e disparou e que caiu dúzias e dúzias de línguas nos povos, dando origem à variedade de línguas que existe na região. Quando ele volta, já velho, né? Ele já foi velho também, volta velho lá para os Estados Unidos. Ele é acusado, ele e sua esposa são acusados de se tornarem comunistas. E a sua esposa responde da seguinte forma, dizendo que nós não fomos lá para mudar de conceitos políticos. Nós fomos lá para aprender nova língua para levar a salvação do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bonito e lindo isso. O senhor William Townsend, ele tinha também um autoconceito. Ele tinha um autoconceito da Bíblia que era o seguinte, ele dizia, o maior missionário é a Bíblia na língua pátria. Ela não se cansa, ela não tira férias e ela é da pátria. Ou seja,
da própria língua. Então, ele dizia que o maior missionário era o autoconceito que a Bíblia tinha. Ela sendo traduzida para aquele povo, com a língua do povo, ela ia ser parte daquele povo, parte daquela nação, e ela nunca ia se cansar, nunca ia tirar férias, nunca ia encontrar dificuldade nenhuma para evangelizar. O Sr. William faleceu em 1982. Em 1982 ele morreu. Foi um grande missionário. Teve erros, teve, mas que a sua obra, o seu trabalho incansável, gerou muitos frutos para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui os próximos missionários. Vamos ver aqui um missionário muito ligado a ele, ao seu William Townsend e às instituições. A Associação Wycliffe para a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia e o Instituto Linguístico de Verão. Kenneth Pike, um dos mais brilhantes linguistas do século XX. Nasceu em Connecticut em 1912. Era modesto, magro, desajeitado, sofria de uma doença motora, tinha muito medo de altura e tinha uma disposição nervosa que ele era tão nervoso que ele estourava os lábios e os pés, do nervosismo que ele tinha. O sonho dele era ir para a China. Se inscreveu para a missão na China. Após o treinamento, ele foi reprovado porque ele tinha duas dificuldades. Ele era nervoso demais. E o segundo era que ele não conseguia pronunciar a língua chinesa. Ele não conseguia pronunciar, então ele foi reprovado. Aí, decepcionado e humilhado, triste, ele se inscreveu em várias outras agências. Mas o único que aceitou ele foi em 1935. O Instituto Linguístico de Verão aceitou ele por meio do senhor L.L. Legster, que foi foi o cofundador do Instituto Linguístico de Verão. E assim que ele aceitou o senhor Kenneth Pike, quando Kenneth Pike estava no treinamento, ele viu lá e disse: meu Deus, senhor, não tem outro melhor para o senhor enviar, não. Mas o William Townsend, ele viu um potencial nele, em Kenneth Pike. E enviou ele para o tribo para o México, lá para a tribo dos Mixtec. Ele passou um ano lá. E o ano que ele passou, o trabalho dele foi tão proveitoso. Ele aprendeu tanto da língua e tanto falar a língua como na escrita, que ele, quando o William viu o resultado do seu trabalho, convidou ele para ser professor no Instituto Linguístico de Verão. E daí começa a carreira dele acadêmica. Porque quando ele passa a lecionar todo o verão no Instituto Linguístico de Verão, ele começa a buscar aperfeiçoamento, vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Em 1938, ele casa-se com Evelyn Grisette, que era uma sobrinha de William Townsend. E isso lá no segundo ano no México. Foi que houve. Lá no segundo ano no México, ele quebra a perna. Quando ele quebra a perna, quando ele está no hospital, o William Townsend pede para ele escrever um relatório, algo para instruir lá, uma instrução para que possa ser dada aos alunos lá no Instituto. E ele escreve lá um artigo sobre fonemas.
E quando ele escreve esse artigo sobre fonemas, que ele lê e envia alguns capítulos também para o seu amigo em outra faculdade, o cara, o professor lá disse, não, rapaz, você tem que voltar a estudar. Você tem que fazer mestrado, fazer tudo. Aqui está muito bom mesmo. Você tem que seguir no ramo acadêmico também. E ele ficou entre as missões, o campo, o campo linguístico de verão e o mundo acadêmico, até fazer seu pós-doutorado em 1945, seu pós-doutorado em 1945. E em 1948 ele lança 4 livros e é professor na Universidade de Michigan. Sobre Kenneth Pike, um repórter disse que as aulas deles eram tão boas e tão atrativas e tão inspiradas que a sala cheia, todos os alunos sentados na ponta da cadeira, atento para assistir a aula e a perguntar a ele e doido para fazer pergunta. Uma vez, uma demonstração das suas aulas, ele conseguia provar, mostrar que como era fácil, segundo o método dele, de aprender e criar uma comunicação com uma pessoa que você nunca viu uma língua. A próxima missionária de relevante trabalho é Mariana Slocum. Mariana Slocum. Bom, antes de falar de Mariana Slocum, nós temos que fazer o seguinte. As instituições, a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia e o Instituto Linguístico de Verão, eles tinham críticas no sentido de que eles faziam a tradução, mas não evangelizavam e plantavam igrejas. Mas apesar disso, muitos missionários dessas instituições, ao mesmo tempo em que aprendiam a língua e tentavam fazer a tradução da Bíblia, eles evangelizavam e formavam instituições, igrejas locais, mesmo que não fosse o principal objetivo das instituições de William Townsend. Então, Mariana Slocum, ela criou, ela cresceu na Filadélfia. Em 1940 foi para o México. Depois de ter feito o curso no Instituto Linguístico de Verão, foi para o México. E lá ela conheceu evangelizar as tribos do tribo Cou do estado de Chiapas. Foi evangelizar a tribo Cou do estado de Chiapas. E um ano depois, em 1941, Mariana conhece Bill, que estava em uma tribo ao lado, evangelizando a 100 metros, a um dia de distância, e eles noivaram. 6 dias antes do... Aí, com um ano, ia se casar. 6 dias antes do casamento, ele morre de uma doença degenerativa do coração. E ela vai para e depois disso, depois do velório, passar um tempo, ela volta para o México e vai para essa tribo de Tizetas, que é onde esse noivo dela evangelizava, para evangelizar. E os primeiros anos foram muito difíceis, porque os índios estavam entregues à bebida, à feitiçaria, e ela não conseguia nenhum avanço. Em 1947, depois de passar várias companheiras por ela, ela consegue uma enfermeira chamada Florence Gerdel. Florence Gerdel vai passar 20 anos com ela evangelizando.
E desde que ela chegou a primeira vez, só foi se converter um índio depois de 7 anos que ela e Deus estavam lá. A amiga dela, a companheira dela de missões, Florence Guerra, fazia a parte de saúde, treinando, outro cuidando dos índios e capacitando e treinando índios para serem enfermeiros. Enquanto ela pregava o evangelho, fundava igreja, aprendia a língua para traduzir a Bíblia. E no dia 6 de agosto de 1956, veio no avião uma carga preciosa. Após 15 anos de quando ela chegou lá, vem no avião no dia 6 de agosto de 1956 as Bíblias traduzidas na língua dos índios Tetseus. Para ela, foi um dos momentos mais felizes da sua vida e o apogeu da sua carreira. Ela termina, a igreja é estabelecida e uma liderança indígena assume a igreja lá. Um pastor índio assume a igreja. Então, ela sai de lá em 1957 e vai para onde? Vai para outra tribo indígena no México chamado povo Baxajó, em 1957. Lá o que é que acontece? Como ela já está experiente na linguística, na ciência das linguísticas, em conhecer a língua e traduzi-la, ela não gasta mais 15 anos para fazer a tradução desse outro povo. Ela gasta apenas 8 anos para fazer a tradução do Evangelho, do Novo Evangelho. E chega também, depois de 8 anos, num avião lá, cheio de Bíblias para vender ao povo. E os índios lá, quanto custa? Quanto custa? E o pessoal lá, 17 e pouco. Mas, na verdade, não se pode medir o custo que esses missionários pagaram para que a palavra do Senhor fosse traduzida para esse povo. Porque foram muitos dias de frustrações, muitos dias de sofrimento, uma vida sem privilégio, uma vida sem conforto, mas uma vida grata e feliz na presença do Senhor, porque está fazendo a obra do Senhor, cumprindo o seu ID, cumprindo a sua grande comissão. Outra missionária bastante famosa, olha, é massa demais as fotos desse povo aqui, junto com esses índios. É muito massa mesmo. Essa história aqui é bem famosa, inclusive o Russell Sedd já falou até sobre ela, que é sobre o irmão de Raquel, que é aqui nós vamos falar sobre Raquel Sente. Mas o que Russell Shedd fala é sobre o irmão dela, que é Nate Sente, que foi ele com 4 colegas no avião, eram missionários, foram mortos por uma tribo indígena no Equador. E Raquel, ela vai evangelizar essa tribo. Bom, vamos começar aqui com Raquel Sente. Ela foi a tradutora da Bíblia mais conhecida. Irmã do piloto martirizado Nate Sente, em 1956, no Equador. Ficou famosa por aparecer nos programas nos eventos de Billy Graham e programas de televisão. Ela era 9 anos mais velha que o irmão. Mas desde criança, ela e seu irmão tinham um amor, tinham um desejo no coração, um chamado de evangelizar. Então, só em 1935 que ela decidiu cumprir, só aos 35 anos de idade, que ela decidiu cumprir o chamado para evangelizar. Ela largou a vida cristã de conforto para vir por uma vida de missionário sofrida nas florestas tropicais. Em 1948, ela se matricula no Instituto Linguístico de Verão para
se capacitar. E quando termina o curso, ela vem pela Associação Wycliffe para a Tradução Bíblica, ela é enviada para o Peru, para os índios, para a tribo dos índios Piro. Passa um ano lá e depois é substituída, não, depois é convidada a substituir Doris Cox e Loreta nas suas férias. Depois que ela substitui lá Doris e Loreta, ela vai visitar seu irmão no Equador. E lá no Equador, seu irmão já estava evangelizando a tribo dos Aucas no Equador. E ela sente o chamado. Só que ela fica no conflito. Ela não quer abandonar a Associação Wycliffe para a tradução da Bíblia. Amava muito, tinha o povo como família, mas queria evangelizar esses índios Aucas. E lá, ela confessa isso para um pastor lá no México, lá no Equador, um homem de Deus, e vai orar por ela. Só que, por pouco tempo, ela recebe uma carta de William Townsend, que ele recebeu do embaixador do Equador, nos Estados Unidos, pedindo para que enviasse missionários para a evangelização dos povos lá. Então, era o que ela queria. Então, ela foi em 1955. Ela foi para o rancho próximo ao território Auca. E lá nesse rancho tinha uma índia chamada Dayuma. Essa índia ajudou ela a conhecer a língua, mas a Índia, por ter fugido de guerras tribais, passou um ano com outra tribo e estava misturando as palavras. No vocabulário dela tinha palavras da tribo dos Aucas e de outra tribo. Então não estava sendo puro. Ela estava tendo. Raquel Sente já estava tendo essa dificuldade com Dayuma. E o que foi que aconteceu nessa época? Foi nessa época, em 1956, que ela sofre um tremendo choque. É quando o irmão dela é assassinado pelos índios Auca. Então ela começa a sentir na pele as dificuldades, outra dificuldade que é evangelizar o povo indígena. Enquanto ela está nesse rancho com essa índia, Dayuma, ela recebe vários convites para levar essa índia para os Estados Unidos para promover as instituições que enviaram ela para poder arrecadar dinheiro. Mas ela se negou, porque ela dizia o seguinte, olha, Dayuma, ela não é convertida, ela não é cristã, então não tem como eu levar ela. Não tem como eu levar ela. Aí passou aí parar de insistir, mas depois com o tempo voltaram e ela sentiu no coração a grande oportunidade de mostrar ao povo americano a necessidade de se ajudar na obra missionária. Então foi com Dayuma para lá. Aí levou Dayuma para os eventos de Billy Graham, levou Dayuma para os programas de televisão. O próprio batismo de Dayuma foi um espetáculo. Filmaram e tudo, deu um evento com muita gente. E Dayuma, o que aconteceu? Dayuma, por causa da gripe asiática que estava assolando os Estados Unidos nessa época, Dayuma pegou aquela viagem que eles saíram do Equador, que era só para passar um mês nos Estados Unidos, virou um ano. Porque Dayuma passou um ano lá se recuperando doente. Enquanto ela estava lá, apareceu num rancho duas índias lá da tribo do Auca. Duas índias da tribo do Auca, que começaram a ser
começaram a ser estudadas ou evangelizadas por outra missionária lá. Se eu não me engano, foi a viúva de Nate Center. Então, quando elas voltam, elas mantêm contato com essas duas mulheres dessas tribos, trocam muitas informações. Depois de 2 meses, o que é que faz? Essas duas senhoras vão para a tribo, prometendo voltar com os homens, ou então levá-las. Quando elas vão, depois de. Ela passa 2 meses com ela, vai para lá, depois elas voltam. Quando elas voltam, leva elas. Quando ela leva elas, vão as duas para lá. Como é o nome dela? Kate Sent. Kate Sent vai para lá. E lá elas vão evangelizar aquele povo. O povo começa a aprender a língua, o povo começa a se converter. Eles evangelizam, traduzem a Bíblia, fazem uma pista de avião, os próprios índios. O índio Quimo, desses índios que foram convertidos, 6 índios foram os assassinos do irmão dela. O índio Quimo, que foi um dos assassinos, vira pastor e batiza até os filhos de Nate Cent. Batiza os 2 filhos de Nate Cent. Então, um povo que era assassino, que mataram ele com medo, porque achavam que eles iam matar ele e comer eles. Agora são cristãos, participam da comunhão, comem da mesma mesa, é pastor e batiza os filhos da sua própria vida. Só o Senhor Jesus para transformar vidas e fazer isso. É belo, muito bela a história dos missionários aqui no Brasil e no mundo. O próximo missionário é o senhor Miron Bromley, ou Bromley. Miron Bromley. O senhor Miron Bromley, nós temos que, antes de falar de Miron Bromley, tem que se lembrar o seguinte. A Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia, ela ajudou muito, fez grandes trabalhos, enviando missionários, treinando missionários do mundo inteiro, mas principalmente para a América Latina. Já outras agências contribuíram para outros lugares do globo terrestre, para outros lugares do mundo. Ou seja, a Aliança Cristã Missionária e a outra agência, a Missão aos Campos Não Evangelizados, evangelizaram muitas outras partes do mundo, tiveram um trabalho tão importante como teve a agência Wycliffe, a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia. Então, a Aliança Cristã Missionária e a Missão aos Campos Não Evangelizados, essas duas agências, tiveram a mesma importância e trabalhos notáveis pelo resto do mundo também. Um exemplo desse é na Nova Guiné Holandesa, perto da Austrália, perto do Japão, que em 1930 começam a fazer o trabalho de evangelismo lá. E é possível graças ao trabalho linguístico. Graças aos trabalhos linguísticos do senhor Miron Bromley. As tribos isoladas dos Dani, nos anos 30, ou seja, nos anos 30, a tribo dos Dani sofreu trabalho linguístico pelo senhor Miron Bromley. E muitos missionários foram lá, mas quando chegou, o senhor Miron Bromley não, pelo missionário Jeffrey.
em 1945. Mas o que houve em 1945? Houve a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos missionários, aquela região ali foi tomada pelo Império Japonês e muitos missionários foram presos e mortos. E o missionário Jeffrey, 2 semanas antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, morreu na prisão, no campo de concentração japonês. E depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Myron Bromley entra na Nova Guiné holandesa e vai para o Vale de Baliem, onde está a tribo dos Dani. Ele era solteiro. Grande parte do seu trabalho é explicado devido ao seu estado de solteiro, porque não tem nenhuma preocupação familiar. E até a diretoria e pessoas da agência que eram sua chefe se preocupavam em seu estado de solteiro. E ele se irritava com isso. Ele dizia, olha, eu não sou obstinado a ser solteiro, mas tiver que ser você. E ele se irritava muito com isso. Ele se preocupava mais em conhecer o povo e a língua e a traduzir a Bíblia para esse povo do que com a sua própria aparência. Ele sempre usava uma jaqueta velha do exército, um chapéu velho de couro, não fazia barba, andava com a corrente com a escova de dente pendurada. E tudo isso mostra a preocupação e o que ele estava dando mais valor, que era a obra do Reino de Deus. Antes dele ir para a Guiné Holandesa, ele estudou muito o holandês e os livros que falavam sobre aquela cultura. Mas quando chega lá, foi o que aconteceu? Ele ficou chocado. Ele ficou chocado com a violência que existia lá. Era só morte, morte, morte. Então, o Senhor, mesmo apesar de ter estudado, o missionário Miriam ficou muito perturbado com isso. E escrevia muitas cartas dizendo como era perturbador essas coisas. Ele passava horas e horas medicando os índios, porque eles viviam em guerra, então chegava com flecha. Quando ele chegava, passava hora fazendo, pontuando, costurando, fazendo curativo. E ele arrumou um nacional confiante, mas o índio lá tinha defeito na fala. Depois de muito tempo ele percebeu que o cara tinha defeito nas falas, então não pronunciava a palavra direito. Ele, assim que aprendeu poucas palavras, já foi tentando evangelizar. E isso gerou uma frustração nele muito grande, porque ele escreveu a carta para sua mãe dizendo que como errou em ter feito isso, porque era como se ele estivesse falando em outra língua o preço do trigo de outro país. Também essa língua era uma língua muito complicada e causando profundas frustrações nele, como em tantos outros missionários. Mas ele se dedicou, se empenhou e conseguiu. Ele treinou também vários outros missionários. À medida que os campos missionários iam avançando, iam conquistando mais tribos, outros povos lá naquela região, também aumentava o perigo da vida deles. Eles eram atacados por flechas pelos índios. Várias vezes eles fugiram para não perder suas vidas, para não morrerem. Em 1957, ele, viajando na cidade de Melbourne, na Austrália,
ele conhece Marjorie Tigg, que é uma médica que se interessava por missões e finda se casando com ela. Em 1961, ele, pela Aliança Cristã, em 1961, pela Aliança não, em 1961, a Aliança Cristã contava lá com 20 igrejas e 8.000 crentes. Olha que obra maravilhosa ele fez lá. Ele foi usado por Deus. 20 igrejas locais e 8.000 crentes índios, nativos daquela região, que pararam de se matar, que se converteram ao Deus único e verdadeiro, e foram salvos. O preço aí dessa obra talvez seja uma vida ceifadas pela guerra, em que vários japoneses mataram muitos e muitos missionários naquela região. E os danes hoje já não matam mais, ou não matavam mais. Bom, irmãos, termino por aqui a obra desses missionários que se dedicaram a fazer a obra do Senhor, estudando, vendo quais eram os problemas e como solucionar os problemas. Vimos aqui homens como o senhor William Cameron Townsend, que criou 2 instituições, que foram instituições que treinaram muitos missionários e capacitaram para que muitas línguas indígenas que não tinham uma escrita pudessem ter escrita, pudessem ser conhecidas e que a palavra de Deus pudesse ser transmitidas, traduzidas para eles, para que haja salvação. Vimos esses outras agências missionárias que pelo mundo fizeram isso. Viram esses missionários que negaram uma vida de conforto, negaram uma vida em família, negaram uma vida de prazeres para se dedicar ao maior prazer que é estar na obra do Senhor e de coração grato e feliz fazer a sua obra. Vimos também esses missionários que perderam suas vidas pelo exército japonês, mas que tudo isso não foi em vão. Tudo isso não foi em vão porque o reino de Deus foi proclamado, o reino de Deus foi expandido. E hoje eles têm, muitos que já partiram no Senhor, eles têm o que dar quando o Senhor pedir os seus coroas. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Agradeço ao professor pela paciência e que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.